Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% na concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, ó, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então, isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina. Não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável. Ele começa a deixar passar proteínas que não deveria, porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos disso. E aí cria uma coisa chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com intestino saudável faz uma diferença enorme. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje com intestino saudável. Vou te explicar o que é intestino saudável. Você fala assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro 3 vezes por dia e seu intestino está comprometido. Quando você tem um cachorro, um cão, você dá para ele a ração certa, quando ele faz cocô, quando ele evacua, o ânus dele é limpinho. Quando o leão termina de evacuar, o ânus dele é limpinho. Ele não precisa passar papel higiênico. Quando você está com o seu intestino 100% íntegro, a sua microbiota intestinal está perfeita, você passa o papel higiênico, depois que você evacuou, não sai nada. Essa é a prova que o seu intestino está bom. Quando você passa o papel higiênico, ele não sai absolutamente nada, como do cão, como do leão, como de qualquer animal saudável. Então, isso é muito importante você entender. Aí, se você está passando e está saindo, você está precisando usar papel higiênico, significa que a sua microbiota intestinal não está 100%. E você, então, tem que fazer um tratamento de reparação intestinal, onde você tem que repor, você tem que reinocular, você tem que reparar, você tem que reequilibrar, você tem que reavaliar, entendeu? Então, uma série de processos tem que ser feito para você curar o seu intestino. E, geralmente, quando o paciente tem doença autoimune e você começa a tratar o intestino dele, a doença autoimune também melhora, porque aí para de ter o mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? É o anticorpo criado contra uma proteína estranha no corpo que tem um mimetismo, que parece com aquela que está na tireoide. Então ele ataca essa aqui e ataca aquela lá. Por isso que chama mimetismo molecular. Terra, que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana. Você come o curry, que é aquele condimento amarelo. A Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. E atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra.
O açafrão da terra, ninguém tem que fazer propaganda dele, porque você chega ali no supermercado e compra, uma coisa barata. Né? Não tem nenhuma tecnologia colocar aquilo em cima da comida. Mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, com aquilo beneficia qualquer pessoa. Qualquer pessoa que começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o coração, vai diminuir a chance de câncer, porque é um potente anti-inflamatório. Hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um pleonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então existe uma inflamação subclínica, que a gente chama. A inflamação não precisa ficar vermelho, não precisa doer. São pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas, e essas citocinas perturbam o metabolismo a ponto de predispor esse corpo a doenças. Então, por trás do Alzheimer tem inflamação, por trás do Parkinson tem inflamação, por trás do câncer tem inflamação. Quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você... Entendeu? Então, em vez de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, opta por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveria. Por exemplo, uma proteína não digerida que ia sair nas fezes, agora como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa. Entendeu? E isso, logicamente, tem estudos científicos. Como tem. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse ajude mais pessoas.